O meu está fazendo ruído aí? Pronto. Então é isso. Bom dia, mestre Bom Dilson, bom dia, dia. mestre André. Estamos aqui para mais um encontro do nosso grupo de estudos Espiritismo e Poesia. Hoje celebrando as 100 edições do Garimpo, né? 100, assim, é um marco que, sinceramente, eu basicamente posso dizer que eu nem vi chegando. Não está conseguindo abrir a câmera, André? Deixa eu ver, eu acho que eu não tenho como abrir aqui. Eu não tenho como abrir a sua câmera. Tem que ser nas suas configurações mesmo. Mas vê se você consegue ao menos abrir o áudio para você poder falar. Se tiver no computador, reinicialize que ela abre depois. Tem sempre esses probleminhas, né? Verdade. Mas aí, como eu estava dizendo, honestamente, eu não pensava assim. Eu não vi chegar essas 100 edições. A gente foi fazendo a atividade, aí uns 3 meses atrás eu me dei conta que a gente já estava na edição 97. Eu falei, rapaz, isso daí é negócio, uma coisa interessante, né, da gente pensar. Então É eu vou. trabalho. Pois é, a gente se envolve, né? Então, hoje, Verdade. inclusive, eu acho que de todos os nossos encontros que a gente teve até o momento, esse é aquele que vai ter mais cara de estudo, daquele sentido mais tradicional que a gente está habituado, de uma pessoa falando sobre um tema, coisa e tal, porque os nossos estudos sempre têm se caracterizado por ser um grande bate-papo, né? Verdade. E para hoje eu separei, eu falei, não, vamos fazer esse registro, né? É bom fazer de vez em quando um registro, um apanhado da história que a gente está construindo, para que as pessoas até conheçam, né? Saibam o que foi o garimpo, como é que ele chegou, como é que a gente chega até aqui. Então eu vou compartilhar aqui. Aí. Deixa eu ver aqui como é que tá. Está apareceu. Deixa eu ajustar aqui a visualização. Você sabe que, de início, eu não visualizei a bateia nessa figura. Eu visualizei o símbolo do infinito. O garimpeiro abraçando o infinito. Mas a ideia era exatamente essa: era ser uma bateia e o símbolo do infinito. Né? Então, a bateia, eu não consegui enxergar. Onde é que ele vê essa bateia? Depois foi que eu fui fazer a associação para É. ver Eu só vou vi o contar um infinito. pouco da história do logo aqui, né? Então vamos lá, vamos começar, né? Estamos aqui, nós três, eu, mestre Edilson e mestre André, para falar sobre as 100 edições do Garimpo. Se qualquer coisa que vocês queiram me interromper para falar alguma coisa, falem mesmo, porque como eu vou estar visualizando o PowerPoint, eu não vou ter visão daqui, de onde a gente está, daqui da nossa janela. Precisou fazer qualquer interferência, que é para isso mesmo, é para a gente bater esse papo mesmo. Fala, Glaucio, aí eu volto para cá para a gente poder se ver. Então aqui, olha, Beleza. eu dei esse nome, né, Garimpo, uma história entre versos, porque a ideia é falar um pouco de como surge o garimpo e como ele vem se desenvolvendo ao longo dessas 100 edições, nesses 8 anos de existência, né? Então, o garimpo ele nasce basicamente por causa desse evento aqui. Ali em 2016, a Associação Brasileira de Artistas Espíritas, a Abrarte, organizou aquele que talvez tenha sido um dos seus maiores eventos, porque a Abrarte faz todo ano o Fórum Nacional de Arte Espírita. E numa periodicidade que agora eu não me recordo, acho que é a cada 5 anos, 4, 5 anos, eles fazem também o Encontro Nacional de Arte Espírita. E naquele ano de 2016, eles ainda
juntaram com a terceira Mostra Nacional de Dança Espírita. Então, basicamente foram 3 eventos em um só. Foi uma verdadeira maratona de apresentações, música, dança, teatro, poesia, artes visuais, banners. Olha, tinha de tudo, tinha de tudo. Foi um baita de um evento. E esse evento foi ali em São Paulo, né? E eu sempre digo que o garimpo, ele nasce por causa desse evento, porque a gente estava lá, né? Teve a apresentação do Merlânio Maia, que é esse grande poeta, acho que todo mundo admira muito o trabalho do Merlânio. Eu também falei uns versinhos. Teve umas outras apresentações envolvendo poesia. E no final, eu estava conversando com uma determinada pessoa que também fez uma apresentação envolvendo a poesia, que é esse senhor aqui. Vocês conhecem, né? Sim, sim. Glorioso Alberto Centurião, sabe? Tava conversando lá com o Alberto. Eu sempre digo que o Alberto Centurião é essa figura com quem, se você para conversar, você nunca sai igual. Ele sempre tem ideias, ele sempre faz provocações que são de extrema relevância. E a gente estava ali conversando, né? Porque eu ainda não tinha visto, nunca tinha visto o Centurião fazendo um trabalho específico de poesia. Conhecia o trabalho dele como ator, como diretor, sabia que ele falava uns poemas, mas assim, tinha visto ele fazendo lá nos saraus do FECEF, que é uma coisa bem informal. E eu não conhecia o trabalho dele como poeta. E aí a gente estava lá conversando, bem no final do evento, no final mesmo. E aí ele falou assim, com aquele jeito que lhe é característico, né? Ele falou assim: eu vejo que hoje não tem quase ninguém fazendo poesia no movimento espírita, sabe? Eu acho que só tem você, o Merlânio e eu de vez em quando faço alguma coisa, mas a poesia perdeu o espaço, ninguém mais está fazendo poesia. Pô, cara, aquilo me incomodou. Aquilo me incomodou sobremaneira, e eu sempre digo que a melhor coisa do mundo é você se sentir incomodado. Porque quando você se sente incomodado, você é convidado a se desacomodar. Você é convidado a buscar uma outra maneira de agir. E eu falei assim, cara, ninguém está fazendo nada. E fui pensando que realmente você teve ali, até o final dos anos 50, 60, você teve um momento de ouro da poesia no movimento espírita. Tinha o trabalho do Leopoldo Machado, você teve a antologia de poetas espíritas organizada pelo Clóvis Ramos, você tinha poetas espíritas que publicavam. Eu conhecia poesia dentro de uma casa espírita em plenos anos 80. E nos últimos anos a gente tem a sensação de que o movimento tinha, né, até então, a gente tinha aquela sensação de que o movimento de poesia espírita tinha dado uma arrefecida, né, tinha dado uma mornada. Como aquilo me incomodou, eu falei, bom, a gente tem que pensar em algo. A gente precisa pensar em alguma coisa para mudar essa situação. Como é que eu posso, e aí vem a indagação, né? Como eu posso fazer algo que seja um incentivo aos poetas, que reúna os poetas, que dê voz aos poetas? Falei, poxa, acho que a melhor coisa nesse momento é criar um jornal. Criar um informativo. Eu, quando era mais novo, de movimento espírita, eu criei, junto com alguns amigos aqui da Baixada Fluminense, nós criamos um jornalzinho chamado Os Mensageiros. Era um jornalzinho, a gente fazia aquilo de uma forma totalmente tosca, mas era divertido. E a gente distribuía, tirava xerox e distribuía entre as mocidades espíritas da região.
E aí eu pensei, bom, então fazer um jornalzinho. Eu sempre gostei de jornal, fanzine, essas coisas. E aí eu me inspirei, comecei a pensar nesses dois jornais que circulam. Eu não sei se eles chegam bem em outros estados, mas eles são muito conhecidos aqui no Rio de Janeiro. Um é o Jornal de Letras, que é muito antigo, tá? Esse aí é o número 258, e eu acho que ele é de 2020. É uma capa de 2020. Ele continua sendo editado. E o Jornal de Letras é interessante porque ele é basicamente um jornal de notícias. Notícias do mundo das letras. Tem alguma coisa, eles publicam alguns poemas, eles também publicam trechos de prosa, coisa e tal, mas ele é muito assim voltado para noticiário, né? E tem o jornal Plástico Bolha, que pô, ele é muito legal. Eu ia pegar um aqui para mostrar, mas quando eu fui olhar, ele não, os meus exemplares não estão aqui em casa, estão na minha biblioteca que fica num outro imóvel, né? E, cara, o jornal Plástico Bolha, eu tinha conhecido exatamente ali, se eu não me engano, no início de 2016. Ele é muito interessante, porque é um jornal mesmo, né? Que geralmente tem só 4 páginas, 4 folhas, e ele é meio que distribuído assim, né? E ele se propõe a ser uma janela para apresentar a poesia contemporânea. Eu comecei a pensar neles dois. E eu pensei assim, bom, se a gente vai fazer um jornal, a gente tem que pensar no nome. Porque tanto o Jornal de Letras quanto o Plástico Bolha, que foram aqueles que estavam na minha mente quando eu comecei a pensar nessa ideia de um boletim da poesia espírita, eles têm a sua característica, né? Por que é plástico bolha? Porque é aquela coisa que você só solta quando termina. E aí eu pensei, tá, então tem que bolar o jornal. E aí, no caminho para casa, isso daí, gente, eu guardo até hoje. Eu vim fazendo uns rascunhos do que a gente ia colocar nesse jornal, né? Isso daí foi aí que nasceu o garimpo. O garimpo nasce nesse papelzinho aí que vocês estão vendo a imagem. E aí vocês podem ver ali a quantidade de nomes que eu cheguei a pensar, né? Lira transcendente, divina lira, rima clara, lira clara, versos soltos, daqui e dali, mnemosine, recado e finalmente garimpo, né? E aí é interessante assim, por que garimpo, né? Garimpo foi o nome do primeiro livro de poesia que eu li na minha vida, que é um livro de autoria do João Prado, né? Tanto é que o penúltimo nome que eu tinha pensado, né, o recado, é o nome, é um título que aparece em vários poemas do João Prado, aparece esse título, recado. E aí, do recado, eu caí no garimpo. Eu falei, cara, garimpo. Porque, apesar de toda a conotação negativa que o termo garimpo acabou tomando, por conta da exploração, da destruição da fauna, o que é garimpar? Garimpar é basicamente você buscar a riqueza. Isso é garimpar. É você buscar aquilo que brilha, aquilo que enriquece a gente de alguma forma. E daí eu cheguei, falei com o João Prado, falei, João, eu quero fazer um jornal de poesia, coisa e tal, mas eu queria botar o nome do garimpo, eu queria botar o nome garimpo no jornal em alusão ao seu livro. E o João, né, o João Prado com aquele jeito assim maravilhoso. Eu sempre digo que o João, ele parece assim uma espécie de mestre zen, sabe? Ele é um cara que ele sabe de alguma coisa que a gente ainda não foi capaz de compreender. O João falou: "Ô, meu filho, o título é teu, o título tá aí, eu não sou dono é de nada". E aí a gente falou: "Bom, então vai ser o garimpo". E aí veio uma dificuldade, veio uma dúvida, né? A primeira dúvida que surgiu já nesse processo
de construção. Como distribuir um jornal de poesia? Porque eu me lembrei, quando eu tinha conhecido o trabalho do pessoal do Plástico Bolha, que uma das coisas que eles comentaram era justamente a dificuldade de impressão e distribuição do material. De como é difícil, às vezes, você encontrar uma gráfica com um preço legal, que lhe possibilite manter uma tiragem que vai ser ampla, que vai chegar a vários lugares. Como fazer isso, né? E aí, eu acho que aí na base da pura inspiração mesmo, veio a ideia: vamos fazer um jornal online. A gente tem custo zero de impressão, custo zero de distribuição, a gente só paga a internet, e ele é ecologicamente viável, porque ele não gera detrito. E eu falei, rapaz, olha só que coisa, né? A ideia foi essa, comecei a conversei com algumas pessoas, o que elas achavam, elas acharam interessante. Foi quando a gente teve assim a nossa trabalhadora de primeira hora, que foi a Andréa Leão, que falou, eu vou querer participar da equipe, eu não quero só apoiar não, eu quero estar ali trabalhando junto. Então foi assim, maravilhoso. E com isso, quando foi ali no dia 9 de julho daquele ano de 2016, chegava a primeira edição do Garimpo. Essa capa, e aí tem umas curiosidades, né, sobre essa primeira edição. Primeiro, porque ali a gente acabou colocando, né, a capa é uma imagem do quadro Espíritos da Arte, de autoria da artista baiana Patrícia Moreira. Na época eu entrei em contato com ela, falei, olha, eu quero usar uma imagem, um recorte do seu quadro, né? Esse quadro, Espíritos da Arte, talvez seja uma das telas mais bonitas que já foi pintada no movimento espírita. O original está aqui na minha parede, inclusive, né? E a gente usa justamente esse sujeito que está ali, né, sentado em cima do papel e escrevendo. E aí é curioso uma coisa, por algum motivo que eu só posso atribuir à interferência espiritual, na hora de montar o título com a logo do Garimpo, eu mudei o título do jornal. Porque se olhar aqui no slide anterior, originalmente ele ia chamar Garimpo, Periódico de Poesia e Espiritismo. E quando eu fiz o cabeçalho do jornal, por algum motivo eu botei Mensário de Poesia e Espiritualidade. Eu digo que isso não foi da minha cabeça, isso foi influência, porque o fato da gente chamar o jornal de poesia e espiritualidade fez com que ele não se tornasse algo restritivo aos espíritas, a um segmento religioso específico. E isso, ao longo dos anos, ao longo desses anos que a gente está fazendo o Garimpo, se mostrou um tremendo acerto, porque nós temos poetas que são umbandistas, nós temos poetas xamânicos que enviam textos para a gente, a maioria é de espíritas, isso não tem como a gente negar. Mas a gente tem esse leque dos nossos irmãos de outros segmentos espiritualistas que enviam os poemas para a gente e a gente publica. E aí é interessante, né, como é que as coisas acontecem. A gente tem aí o nosso logo, que a gente chama carinhosamente de o garimpeiro, né? Essa logo tem uma história curiosa. Quando
quando eu pensei no nome, né, eu fiz uma pesquisa no Google, fiz uma pesquisa de imagens, garimpeiro, desenho, garimpeiro, coisa assim, e eu achei uma imagem até bonitinha, mas eu fiquei naquilo, poxa, mas é uma imagem que está pronta, né? Eu até procurei aqui, não está nesse computador, eu acho que está no HD, num outro HD. Eu tinha essa proto-imagem até algum tempo atrás. E aí eu falei com a minha esposa, a Luíse. Minha esposa é ilustradora e ela tem um curso justamente de criação de logomarcas, que ela fez há muitos anos atrás. E ao longo do tempo ela tem feito, né? Ela tem criado umas logos bem interessantes, né, para casas espíritas aqui do. André, fecha seu microfone. Né? Que estava com um deles abertos. Ela tem criado logos para casas espíritas, para algumas pequenas empresas aqui da região, e eu falei para ela, poxa, Lu, eu queria um, um logo para o nosso jornal. E aí ela falou, qual a ideia que você tem? Aí eu falei, poxa, eu acho que seria interessante se houvesse, se fosse um garimpeiro com uma bateia, mas a bateia sendo o símbolo do infinito, formando o símbolo do infinito. E aí ela foi e trabalhou nessa logo que está aí no meio, que todo mundo conhece, que além dela ter feito esse garimpeiro todo estilizado, né, ela ainda acrescentou o Cruzeiro do Sul. E o barato é que o Cruzeiro do Sul aparece como se ele estivesse jogando para o alto aqui o produto da sua garimpagem, né? Ele joga e formam as estrelas do Cruzeiro do Sul. Mas o que nem sempre a gente lembra, o que nem sempre a gente comenta, é que Luíse, no empenho dela, Luíse é muito perfeccionista, ela criou 2 logos. E o outro é esse que está aí do lado, com a mesma ideia, né? Ela até falou, eu gostei mais do primeiro, mas o segundo vocês podem usar de vez em quando para alguma coisa especial, e de vez em quando a gente tem utilizado esse segundo em elementos bem pontuais. O garimpeiro acaba se tornando assim uma figura muito querida para a gente da equipe do garimpo, né? Então essa foi a nossa primeira edição do garimpo, e eu agora vou compartilhar uma outra tela aqui com vocês, só para vocês terem uma noção. O Glaucio, Oi, pode dizer. naquele primeiro, no logo que se usa mesmo, né? No primeiro, também dá a ideia de uma pessoa meditando, né? Rapaz, sabe que eu nunca tinha reparado nisso? Puxa, é verdade, nunca tinha notado isso. Caramba, que legal. Pô, legal, legal. Realmente nunca tinha me atentado desse detalhe, né? A meditação Bacana. tem tudo a ver com o infinito também, né? Sim, é a conexão com o infinito, né? Aqui, ó, o que eu vou mostrar aqui para vocês é exatamente, eu vou dar uma folheada na primeira edição do Garimpo. Porque todas as nossas edições, elas ficam disponíveis lá no blog, né, no blog do Garimpo. E essa daqui foi a primeira delas. Essa foi a nossa primeira edição. Tá? Tinha poemas do Adriano Calçone, Altivo Ferreira, Augusto dos Anjos, Cruz e Souza, Elisa Mercoer, João de Deus, João Prado, claro, Merlânio Maia, Nina Lisboa e do espírito que assina como o Poetinha. Então, olha, gente, isso dava um trabalho danado para fazer, porque a gente fazia no Word, e cada coisa que você mexia numa página, mexia na outra. Depois a gente aprendeu a usar outros programas para fazer as edições, né? E aí tá aqui. A gente fez essa edição
colocando as sessões que a gente queria, botando propaganda de programas que versavam sobre o assunto, né? A gente botou, eu tomei a liberdade na época de botar essa frase, que é uma frase da minha filha caçula. Minha filha, na época, ela tinha 5 anos, a Nívia Clara, e é uma história muito, muito interessante, que eu estava entrando em casa, depois de um dia cheio de trabalho, e quando eu entrei, eu abri a porta, ela estava sentada aqui na sala, brincando com as coisinhas dela, né, brincando no tapete, e ela me levanta um papel prateado, dourado, um papel brilhoso, que era de alguma coisa, acho que era de alguma embalagem. E assim, gente, uma coisa totalmente do nada. Ela me pega e fala assim: isso aqui é a poesia. E a poesia é um mistério que nunca acaba. Eu me lembro de ficar parado na porta de casa, com a mão na maçaneta, olhando para ela e pensando assim: eu estudo poesia há décadas e nunca tinha visto uma definição tão interessante do que é a poesia. A poesia é um mistério que nunca acaba. E aí é claro que eu tive que pegar essa frase, porque se uma criança de 5 anos define algo, você tem a obrigação de divulgar a definição que ela deu. Né? Ela hoje está ali, está com 14 anos de idade, mas até hoje eu lembro dessa frase que ela soltou lá em 2015, antes de eu pensar em fazer o garimpo, né? E o que ela acha agora, agora adolescente, na idade da rebeldia? Vou perguntar para ela. E aí, Nívia, vem aqui, o que você acha hoje que é a poesia? Chega aqui para eu poder captar sua voz. Ia fazer essa pergunta, viu, André? Você foi mais rápido que eu. Vem aqui, fala perto do microfone. A poesia é e sempre será um mistério que nunca acaba. Nossa, que voz é essa, rapaz? Parecia que vinha do além aí, tá vendo? Isso é boa. Ele tá aqui cantando. E gente, é isso, né? É isso. A poesia é um mistério que nunca acaba. E essa foi a nossa primeira edição. A gente botou João Prado na mesma página do Merlânio Maia. Foi assim, gente, foi uma edição que deu muito trabalho, porque a gente estava começando do zero. Não que as outras posteriores não tenham dado, mas a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo a como fazer alguma coisa. Então, assim, de ver, eu tem muito tempo que eu não abro esse arquivo para olhar, para vê-lo, mas é realmente algo que traz a gente muita alegria, né? Muito orgulho de ter começado esse informativo lá em 2016, porque a gente vê até assim o tanto que a gente está evoluindo, o tanto que a gente está conseguindo aprender a como fazer enquanto faz. Que esse aqui é o barato do garimpo. A gente vai aprendendo a fazer o garimpo enquanto está fazendo o garimpo. Né? Deixa só eu pegar aqui para poder botar a tela novamente em evidência. Quero registrar que tá linda a edição, viu? Muito bem feita mesmo essa primeira edição. Ficou bonitinho. Olha, eu concordo, eu confesso, Edilson, que eu concordo. Ela é muito bonitinha. Até hoje ela é bonitinha de se olhar. Né? E aí a gente foi fazendo, né? O que a gente foi tendo ao longo do tempo nas edições do Garimpo? A gente tinha várias sessões. A gente chegou a ter um total de deixa eu ver aqui contar direito, 7 sessões fixas, tá? E outras que iam e vinham. Então a gente tinha a Poesia dos Espíritos, que era com poemas mediúnicos, tanto que no início, na primeira edição, a gente chamava de poemas mediúnicos. Né? E a Poesia dos Espíritas a gente chamava de poesia não mediúnica.
A gente tinha esse traço. E aí eu acho que foi numa conversa com o João Alberto Freire, que é um músico aqui, e ele falou para mim, poxa, Glaucio, eu não gosto muito desse termo poesia não mediúnica, porque essa negativa no título, em cima da página, me incomoda. Eu parei e falei, cara, se está incomodando ele, então isso tem que ser mexido. E aí fiquei matutando, falei, cara, claro, a gente tem que criar uma nova nomenclatura. Se a gente está trazendo essa poesia para a evidência, a gente tem que seguir a ideia de Kardec, para coisas novas, palavras novas. Então, que ideia seria essa? Aí a gente trouxe esse Poesia dos Espíritos, Poesia dos Espíritas. A gente também tinha a seção Espiritismo Poético, onde a gente pegava poemas de autores consagrados da literatura e fazia a ponte com a temática espírita, aqueles poemas que a gente conseguia enxergar a temática espírita presente. O poema comentado, que sempre foi a coluna feita pela Andréa Leão. O Conheça um Poeta, que foi uma ideia que quem trouxe foi a Cristiane Lopucci. O Recado do Prado. O livro do mês, que quem assumiu depois de um tempo foi o Elciomar Rocha. Quando foi... E isso a gente manteve, gente, durante anos. Quando foi na virada de 2023 para 2024, a gente percebeu que o garimpo estava velho. Em que sentido? No sentido de que ele estava ficando engessado. Sempre as mesmas sessões, aquela coisa, a gente saía catando, cada um mandava um poema de cada categoria, coisa e tal. E por estar engessado, acabou que o trabalho estava deixando de ser prazeroso. Eu acho importante salientar isso. Estava deixando de ser prazeroso. Então, na virada de 2023 para 2024, nós sentamos em equipe, daqui a pouco eu vou mostrar essas carinhas, e falamos assim, olha, a gente tem que fazer o garimpo ser mais leve. O garimpo tem que ser algo mais leve. Então, o que a gente fez? Vamos fazer uma limpa no garimpo. Vamos tirar esse monte de sessão, vamos tirar essas sessões em prosa e vamos privilegiar os poetas espíritas. Os poetas espíritas que estão produzindo hoje. E isso, gente, isso foi um salto no escuro, deu medo, deu insegurança, a gente ficou assim, cara, será que vai dar certo? Será que isso não vai empobrecer o trabalho? Hoje você olha para o garimpo tem um poema por página. E a gente percebeu que ao colocar um poema por página, a gente pode valorizar cada poema ainda mais do que a gente vinha fazendo antes. E é por isso que eu digo que eu gosto muito de uma frase que era usada pelo Antônio Abujanra quando ele apresentava o programa Provocações, que ele dizia assim, caminhando no incerto, idolatrando a dúvida. Eu acho isso deve ser para mim o mote do poeta, do artista de um modo geral. Né? Sair da zona de conforto. Então a gente repaginou o garimpo todo na virada de 2023 para 2024 e ele acabou se tornando um jornal onde o privilégio é da poesia e dos poetas. Talvez a gente possa retornar com alguma outra sessão para o futuro? Não sei. A gente ainda não decidiu isso. A gente está muito satisfeito no momento em a cada mês jogar um tema para o pessoal e as pessoas vão mandando os seus textos. Isso está sendo uma delícia de se fazer. Né?
Essa última edição, essa 100ª edição, por exemplo, que a gente pediu para as pessoas mandarem poemas sobre o garimpo, cara, foi uma alegria, a gente se emocionava a cada poema que chegava. E já que eu falei na equipe, aqui nós temos as caras que fazem o garimpo, né? Nós temos essas pessoas queridas, a Andréia Leão, que é lá de São Paulo. A Andréia Leão, assim, trabalhadora de primeira hora, sabe? Ela chegou ali com a gente, vamos fazer, toda empolgada, assim, a figura assim muito bacana, coisa e tal. Depois chegou o nosso amigo Elciomar Rocha, lá do Paraná. Elciomar se afastou da equipe no final de 2023, né, por razões pessoais. O Elcio, como a gente chama, o Elciomar, trouxe a Cristiane Lopucci, que pô, a mulher tem um gás, assim, eu penso assim, cara, a Cristiane Lopucci, às vezes eu olho e falo, cara, é minha irmã gêmea nascida de outro ventre, cara, porque eu me identifico muito com ela. E, curiosamente, é uma pessoa que eu nunca vi. Nunca nos encontramos pessoalmente, a gente trabalha junto há anos sem nunca termos nos encontrado pessoalmente, porque da vez em que eu... É curioso isso, né? Um dado curioso. Da vez em que eu estive em Curitiba, o Elcio ainda não era da equipe do Garimpo, éramos só eu e a Andréia. E aí a gente fazia piada, né? A equipe do Garimpo está 100% presente no Fórum Nacional de Arte Espírita. A gente achava isso engraçado. Depois que o Elcio entrou para a equipe, a gente nunca mais conseguiu estar os três juntos. E depois que a Cristiane veio para a equipe, a gente nunca teve junto. A gente nunca teve junto. Mas é interessante como esse grupo, que éramos 4, agora somos 3, e somos outros tantos, porque tem toda a galera que dá esse apoio para a gente, é interessante como essa equipe gosta do que está fazendo. Né? A gente fez, né, teve o ano que a gente fez essa camisa para todo mundo vestir igual, é a camisa que eu estou usando aqui hoje, né? É a camisa do garimpo que a gente tem chamado. Então a gente curte muito trocar ideia. Nem sempre a gente consegue se reunir virtualmente com a constância que a gente queria, mas eu vou dizer para vocês, eu acho que sem medo de estar sendo injusto, né, com outras equipes com as quais eu trabalhei, mas é o melhor grupo de pessoas com que eu já tive o prazer de compartilhar um sonho. É assim, poxa, eu curto demais essas pessoas, e às vezes eu acho que o meu erro é não falar isso tanto quanto eu deveria. Essas são as caras que fazem o garimpo hoje, né? Junto com as outras pessoas que vão mandando poemas, que vão mandando ideias e coisa e tal. Alguns números, tá? Chegamos à edição de número 100, e essa edição, que daqui a pouco eu vou dar também vou folheá-la aqui para a gente poder olhá-la da mesma maneira que a gente viu a edição de número 1, até para a gente poder fazer as comparações, né, de como mudou. Com essa edição de número 100, nós atingimos a marca de 336 poetas publicados, num total de 908 poemas. 908 poemas. A gente tem o Elcio, ele preparou uma planilha no Google Drive, onde cada vez que a gente vai acrescentando, né, os nomes, ela vai se atualizando. Isso aqui eu atualizei 20 minutos antes da gente começar aqui a nossa encontro, e é interessante porque nos dá assim número de a proporção de homens e mulheres que são publicados no garimpo. Então é uma proporção muito próxima, inclusive, né? A diferença é de talvez 7% a mais de homens em relação ao número de mulheres, mas do jeito que a gente vem recebendo muitos poemas de mulheres, a gente vai ter assim, em breve isso vai se inverter.
poetas, você tem a ideia, né? Quem são os poetas mais publicados? A gente consegue ter mais ou menos essa noção. Eu não trouxe os dados todos para não ficar muita coisa, mas essa edição de número 100 marca para a gente um momento em que a gente percebe que o trabalho realmente prosseguiu. Foi além de um sonho, simplesmente. Foi além de uma ideia de divulgar uma religião. É realmente um trabalho de divulgação de poetas, de divulgação de poesia, de valorização da palavra poética. E o que é interessante, alguns poetas, né, nos relatam que a primeira publicação em que eles apareceram foi justamente o garimpo. A gente recebe muito relato disso, de gente que nunca tinha publicado nada além das suas próprias redes sociais e que fala para a gente, poxa, o primeiro lugar onde a gente publicou, onde eu publiquei, foi o garimpo. A gente, poxa, obrigado pelo espaço. E pô, isso é assim, para a gente, isso é uma alegria muito grande. É uma alegria muito grande saber que a gente está dando espaço para esses poetas, para essas pessoas encontrarem a sua voz. E isso aqui, eu não estou nem contando, por exemplo, com o grupo de WhatsApp que a gente tem, que reúne gente de tudo quanto é parte do Brasil, né? É um grupo que hoje a gente tem, eu nem sei exatamente quantos membros a gente tem, 83 membros, acabei de olhar aqui, a gente está com 83 membros no grupo do Garimpo. É claro que nem todo mundo é tão ativo quanto outros, tem aquelas pessoas que são mais ativas do que outras, mas é interessante pensar que o grande número que o Garimpo gera, pelo menos na minha opinião, é a criação dessa rede, essa rede poética, em que as pessoas estão ali trocando ideias, trocando figurinhas. Olha, gente, vou dizer para vocês uma coisa, é o único grupo de WhatsApp do qual eu participo que nunca teve treta. Nunca teve treta no grupo do Garimpo. É muito interessante isso. Eu diria, desculpe interrompê-lo, eu diria que a sua intervenção é sempre valiosa, quando há um princípio, você já chega na raiz e corta. É necessário. É importante. É necessário. E é necessário. O João Prado, ele diz uma coisa que eu gosto muito. Ele diz assim: dizer não sem magoar é uma arte. E nas vezes em que no grupo a gente teve que dizer não, que é fazer a intervenção quando algo começa a destoar, eu sempre tive a preocupação de fazer isso com muito tato. Com muito tato, com muito cuidado, porque às vezes a pessoa não faz de maldade, a pessoa faz às vezes por inocência mesmo. Tá? E é bacana você pensar nisso, você pensar que o que a gente está formando ali é essa grande comunidade poética. E aí eu parto aqui para a gente folhear a edição de número 100. Assim como a gente folheou a edição número 1, né? Dar uma olhada, né? Mostrar aqui como ficou a edição de número 100. A gente fez... A diferença no layout é bem visível, que é algo que a gente veio construindo ao longo desse tempo, de vez em quando mexer no visual do Garimpo para torná-lo, mantê-lo relevante, mantê-lo interessante, visualmente falando. E aí, deixa eu ir baixando aqui. Essa imagem a imagem da capa foi uma montagem que eu mesmo fiz aqui com alguns recursos. Eu peguei a logo alternativa, né? E fiz essa ideia do garimpeiro jogando o garimpo, as edições do Garimpo para o mundo.
Ficou legal, ficou legal. Ficou bonitinho, gente. Eu gostei demais disso. Ficou lindo mesmo, viu? Muito bonito. Obrigado. A gente teve um editorial dessa vez, a gente não fez uma pessoa só escrevendo o editorial, fizemos um editorial a 6 mãos, né? A Andréia escreveu uma coisa, a Cris escreveu também, eu escrevi um pouquinho, né? Cada um trazendo mais ou menos a sua visão, a sua reflexão sobre esse tempo que a gente está fazendo o garimpo. E aí vem os poemas, né, que é o grande barato. Logo o primeiro aí, mestre Edilson. Mestre, lê pra gente. Lê esse poema aí pra gente. Esse poema eu estava com vontade muito grande de fazer, e você deu essa oportunidade, viu? Eu não sabia que seria na 100ª edição, mas aí eu tive que adaptá-lo para encaixar. 100 vezes garimpo. Penso, o que dizer de um projeto assim? Poetas que se encontram para sonhar, uníssono soar, concerto, enfim, textos tecidos só com alma e fim, fazendo 9 anos a inspirar. Esses 9 anos eu calculei pela quantidade, não sabia, não tinha pesquisado para ver se só tinha 8 anos. Tá? Me permita essa desconexão. É mais que versos soltos ao relento, é construção, é troca, é crescimento. Cada poema, um tijolo em cimento, erguendo amor e pontes neste tempo. Divulgam-se palavras aqui, cor, ritmo oculto da emoção disfarçada. Vêem-se histórias com suor e amor da própria inspiração ou de um mentor para o poeta em voz entrelaçada. O coletivo deu forma a esse sonho. Talvez sozinhos não fôssemos longe. Desses 9 anos, há vozes que se unem e os guardados talentos ora assumem, abrem seu coração antes um monge. E ao eternizar força assim, conjunta, deu-se ao mundo um pedaço de cada alma, provando que, pulsando das palavras, há um poder envolvido em nossas lavras, cuja energia é luz que tudo acalma. O que digo então de um garimpo assim? Que o amo. É vida, é luta, é persistência. Faz que eu me sinta a pedra preciosa. E em cada poeta, a arte é majestosa. Esse mensário é cândida existência. É lindo, viu, o seu mensário. Eu falo o seu, que também é meu. Me sinto fazendo parte desse processo aí, porque, como eu disse o seu amigo lá, quando eu senti o primeiro poema dele aparecendo no garimpo, foi uma alegria para mim também ter sido, assim, captado pelo garimpo como uma pedra preciosa. E aí eu me sinto, sim, uma pedra preciosa em meio a esse oceano de pedras que são esses poetas maravilhosos que a gente vê aqui. Valeu, Klaus. Pô, obrigado, mestre Edilson, obrigado. Ficou realmente, você faz parte, vocês todos fazem parte disso. E a ideia é justamente essa, né? A gente foi trazendo nessa edição essa ideia de pertencimento das pessoas, querendo que as pessoas se sentissem à vontade, né? Olha aí o poema da Nijinska. Nijinska é a nossa companheira da Umbanda e também da linha xamânica, e está sempre aqui com a gente, está sempre publicando poemas conosco, está sempre compartilhando as ideias dela, né? E a ideia é isso, é que a gente tenha nesse espaço, né, do garimpo, voz. Que a gente tenha, olha aí o poema do André, que a gente tenha voz nesse espaço, que a gente se sinta à vontade para experimentar. Eu vou, inclusive, pedir para o André também ler o poema dele. Vamos lá. Aos garimpeiros da poesia. Aos garimpeiros da poesia, aquele abraço. Nesse garimpo, 1000 caminhos de viver. Pelos poemas, nós criamos puros laços, fraternos laços a unirem o nosso ser. Aventureiros deste mundo, sem cansaço, olhar de ver, a arte em punho para escrever. Coisas da vida, do contínuo tempo e espaço. Os sonhos levam ao coração sem esquecer. Se eu garimpo, tu garimpas, tudo bem. Nós garimpamos nossos versos que provêm do pranto, do sorriso, dor e da alegria. Tudo na vida é semente, trigo e massa. Plantar, colher e devolver feliz em graça ao dividir o amor e o pão da poesia.
Que maravilha, André, maravilha demais. E você vê, assim, a diversidade que a gente procura dar no garimpo, né? A gente tem um poema, um soneto, junto com um poema mais próximo do cordel, da oralidade. Essa é a ideia. Essa é a ideia. É trazer a poesia com essa diversidade que ela apresenta, sem estabelecer o que é bom, o que é ruim, debater, aprender sempre, a gente sempre buscar fazer do garimpo esse espaço, um espaço que é uma construção coletiva. Eu até me arrisco a dizer o seguinte: a gente está na linha de frente, né? Eu, Andréia e Cris, nós estamos ali, na linha de frente. Nós estamos sempre naquela coisa de vamos montar o coisa, vamos criar a marca, vamos pensar no tema, mas o garimpo propriamente dito não é feito por nós. O garimpo propriamente dito é feito por vocês, é feito pela coletividade dos poetas que mandam os seus textos para a gente, que colaboram, que compartilham, que divulgam, né? Hoje a gente já não tem, quando a gente começou, né, o garimpo, a gente tinha uma lista de e-mails. E hoje a gente não tem mais isso, a gente não tem mais uma lista de e-mails do tamanho que a gente tinha uma lista com mais de 100 nomes. Né? Só que quando a gente resolveu passar a ter um e-mail próprio do garimpo, a gente percebeu que muita gente que recebia o e-mail batia e voltava. Então o que a gente fez? A gente fez uma chamada. Quem quiser continuar recebendo o garimpo por e-mail, manda uma mensagem para esse endereço. A gente teve um número baixo de pessoas que mandavam essa mensagem, mas muita gente falava assim: não, mas eu leio no WhatsApp. Ah, mas eu vou no blog. Ah, mas eu... E aí a gente percebeu o seguinte: a maneira de distribuição mudou. Mudou. O e-mail não é mais a principal forma de comunicação hoje. E isso foi mais um aprendizado que a gente obteve com o garimpo. Para já ir encerrando, caminhando aqui para encerrar, meus queridos, eu queria mostrar para vocês um pouco dos frutos que o garimpo tem trazido para a gente. O garimpo, ao longo desses anos, ele rendeu frutos muito interessantes. Né? A gente teve a formação do coletivo de poetas espíritas, que foi uma ideia que não vingou. A gente chegou a ter logo, a gente fez alguns encontros, mas a ideia não vingou. Ela não foi adiante. E isso... Eu ainda não entendi por quê, viu? Nem eu. Né? Mas eu acho que tem coisas que talvez sejam para ser assim mesmo. Né? Não vingou. Quem sabe a gente ainda retorna. Em contrapartida, a quantidade de projetos que surgiram a partir da reunião dos poetas em torno do garimpo é interessantíssima. A gente tem o Poetas na Cozinha, né, e o Aquecendo Corpo e Alma, que são ambas iniciativas da Lu Barreto, da Luciana Barreto, que são projetos maravilhosos em que você troca o livro por uma doação. A gente teve o Evangelho segundo o Espiritismo em Versos, que foi organizado pela Nina Lisboa e lançado pelo Clube de Arte. Eu não achei aqui nenhuma imagem dele para eu botar no PowerPoint, mas eu quero fazer esse registro. A gente teve a gente tem aí, eu acho que talvez o projeto mais bonito que surgiu disso aí, não que os outros não o sejam, mas aquele que eu acho que ele encanta demais é o projeto Uma Oportunidade Chamada Vida, que está indo aí para o seu 4º volume, onde você tem essa proposta de uma poesia para incentivar as pessoas a viver. Né? E eu acho que é assim, eu confesso que eu fico emocionadíssimo quando eu vejo na capa de cada edição do projeto Uma Oportunidade Chamada Vida, quando eu vejo a logo do garimpo. Eu fico assim encantado com isso,
Eu fico emocionado mesmo com isso. A gente tem aí o nosso grupo, né? Não posso deixar de dizer o GEP, né? O Grupo de Estudos de Poesia e Espiritismo. Nasce muito dessas nossas conversas dentro do grupo ligado ao garimpo, e eu não podia deixar de mostrar aí, talvez foi uma das coisas mais bonitinhas que eu já vi. Eu acho que foi a Isa Santos, ela fez um pingente com o garimpeiro. Ela mandou fazer um pingente, ela usa esse pingente. Eu acho isso, assim, é um negócio muito bacana da gente ver, porque a gente percebe que o trabalho que começou no garimpo hoje já não se restringe ao garimpo. Ele já vem ganhando uma outra proporção, ele ganha uma outra dimensão, ele faz com que os poetas mesmos se sintam empolgados a criar projetos próprios. E eu creio que esse é que é o grande objetivo, não é centralizar. A ideia nunca foi centralizar o movimento de poesia espírita em torno do garimpo. Nunca foi. A ideia sempre foi que o garimpo fosse um impulsionador, um incentivador desse trabalho, e a gente fica muito contente de ver isso acontecendo, né? A gente tem aí as nossas redes, onde a gente está presente. A principal delas, a gente ainda precisa melhorar nossa ação nessas redes, né? Mas aos pouquinhos a gente vai fazendo. O canal do YouTube, a gente tem vídeos que a gente produz esporadicamente, né? É um negócio bacana. E essa daí é a nossa frase, né? Um poeta é um mundo encerrado num homem. É a frase com a qual a gente encerra. Eu encerro aqui essa minha breve, quer dizer, tentei ser breve, né? Essa minha exposição, tá? E aí a gente agora parte para, de repente, se vocês quiserem fazer comentário, quiser fazer algum tipo de pergunta, estamos todos ouvidos. Vou comentar um pouquinho aqui sobre essa questão do coletivo, né? Eu considero, não sei se você tem a mesma opinião que a mesma impressão, que todos esses projetos, eles surgiram a partir do coletivo, à exceção do Evangelho em Poesia, mas o coletivo, depois que ele foi criado, aí vieram os projetos de NU, e veio também a oportunidade chamada Vida. Não sei se é mais ou menos por aí. Por quê? Porque isso incentivou os poetas a eles se movimentarem mais, o coletivo. É como se o coletivo ele não tivesse aquilo que se pretendeu, que eram aquelas reuniões constantes e estudos e tal, mas ele acabou movimentando a coletividade da poesia a partir do grupo, lógico, do grupo Espiritismo e Poesia, né? Mas sempre focado no garimpo. Quer dizer, o garimpo criou, é a base, é a raiz, vamos colocar assim, né? E o tronco ele foi se desenvolvendo, né? Digamos que o coletivo se tornou os galhos, né? E os projetos, as folhas, e poesias, os frutos. No caso, os fins, digamos assim, de cada projeto, os frutos, que estão rendendo muito. Eu acredito isso, sabe? Eu tenho essa visão. Por isso que no meu depoimento eu falei muito do coletivo. Porque foi eles que engrandeceu, digamos assim, o projeto. É claro que é a base, que é a raiz dessa sustentação, que não deve ser jamais deixada de lado, né? Com essas mudanças, essa metamorfose que foi acontecendo ao longo do tempo, né? Com a mudança agora, inclusive que estimula muito mais os poetas, não somente a participar, mas também a folhear o garimpo, né? O fato de você se ler os outros colegas, a surpresa. Por isso que é bom quando você pedir para mandar no seu privado. Eu sempre coloco no privado, que é para causar algum tipo de desejo de ler, curiosidade para ler, o que aconteceu agora nessa edição. Né? Estávamos ansiosos. Eu mesmo, que não sou ansioso nem nada, não sou realmente ansioso, sou até paciente. Mas eu estava naquela, poxa, eu vou deixar os outros manifestarem a sua ansiedade, porque eu não devo. E aí eu estava na expectativa para ler, e hoje eu só fui ler, no caso, só fui ler depois,
eu estava em outras atividades, mas acabei lendo, já li 5 vezes, viu, gente? Todas as poesias ali, porque eu gosto muito de ver como cada poeta ele desenvolve o seu tema, a sua ideia, porque eu gosto de me inspirar, né, naquilo que os outros fazem. Porque eu admiro muito. Tem poesias que eu leio e digo, eu gostaria de ter escrito essa poesia, mas não fui eu, mas é muito bonita e tal. Fica aqui na minha cabeça. Não cito quem, nem ninguém e tal, para não ser injusto, mas gosto muito de ler as poesias que estão lá no garimpo. Confesso, aproveitando que o Walter falou sobre que o garimpo estava envelhecido, né? Realmente ele vinha sendo quase que uma mesmice. Algumas coisas eu gostaria de ter resgatado e tal, como o poema comentado da Andréa Leão, que eu gostava muito, que ela trazia alguma coisa, comentava, ela não trouxe mais. Mas, de fato, não é? Eu gostaria que ela comentasse, eu ia colocar, não a poesia de quem escreveu a poesia há 200 anos, mas daqueles que estavam escrevendo a poesia agora, que é para ver se ela conseguia atingir com um testemunho do autor atual aquilo que ela estava realmente trazendo da poesia que ele escreveu. Isso é interessante, você fazer a poesia e quase que, ao mesmo tempo, você ser interpretado, ou seja, o seu tema, como você abordou o tema, sendo interpretado por uma outra pessoa. Então, eu acho interessante até essa nova, essa sessão no garimpo, viu, Cláudio? É uma ideia que eu estou trazendo para você, tá? Então, era isso que eu queria comentar, e parabéns a essa equipe, parabéns a você pela resistência, porque até para um trabalho desse tamanho é preciso ter resistência, né, e muita resiliência, porque nem sempre a crítica vem de fora. Muitas vezes a crítica pior, mais azeda, vem da gente mesmo. A gente que faz, a gente olha assim, meu Deus do céu, essa é a pior de todas. Valeu. Eu queria falar assim que eu participando do garimpo, acho que eu estou comecei esse ano passado, não sei. Mas eu lembro de participar das reuniões lá atrás, quando tinha o coletivo, né? Aquelas reuniões que começaram, tinha muita gente, né? Participava bastante gente mesmo na época. E eu não sei se também tem um pouco a ver assim com... A gente ficou tanto tempo na pandemia, né? Ficando fazendo essas reuniões online, e as pessoas, às vezes, fogem um pouquinho disso. Mas eu acho que é um recurso que, da pandemia, uma das poucas coisas que ficaram, né, para nós, de legado, boa, né, foi a questão dessas reuniões virtuais, né, que não são sempre, mas esporádicas, mas que é uma forma da gente se encontrar, né, como o Galcio falou assim, não conheço pessoalmente a Cristiane, né, não conheço pessoalmente... Mas eu tenho certeza que se um dia eu encontrar com o Edilson, eu vou dar um abraço nele sem muito constrangimento, né? Aquela pessoa que não conhece pela primeira vez, nunca viu, mas porque a gente já está se vendo aqui. Agora, eu não sei se essa questão do coletivo que a gente fazia, eu lembro que tinha, né? A gente reunia para fazer uns textos, né? Não para regras, né? Mas para orientação, né? Para organizar a questão do que estava se criando ali, né, no momento. Mas eu acho assim que você vê até a nossa reunião aqui, aos poucos começaram a debandar, né? As pessoas não sei se é por causa do dia, do horário, a gente não sabe por conta do que acontece. Mas é uma coisa que a gente pode, de repente, tentar resgatar, né? Você mesmo, Galcio, como está coordenando de forma mais geral as coisas, pessoalmente falar, poxa, estamos sentindo falta, né? Às vezes um WhatsApp, né? Uma ligação, para ver se as pessoas retornam, ou fazer novamente aquela questão, será que tem um outro dia, um outro horário para se reunir? Porque seria legal, né? Ter participação de mais pessoas, né? E com relação ao garimpo, o Edilson falou aí de uma coisa que ele gostava, que não tem. Sabe o que eu acho legal, que nossos encontros aqui de falar, que o Glaucio fala muito, a gente achar, colocar, por exemplo, uma poesia de poeta que não seja espírita,
mas que tenha espiritualidade, que traga alguma coisa que eu acho que existe dentro do movimento espírita, pelo menos eu vejo isso na minha casa espírita, lá que a gente tem o nosso grupo de poesia, de arte, né? o Amadeu Ferretti, e eu vejo às vezes que a gente fala uma coisa assim, sugere um negócio, sugere uma música, sugere um poema, que a gente vê que tem ali tudo a ver com o que a gente está falando, e que não é de espírito, a pessoa torce o nariz. Não, mas no nosso movimento tem muita coisa que pode ser, não precisa trazer de fora. E eu acho isso ruim pra caramba. Eu acho ruim pra caramba, né? Porque começa a limitar, funilar, daqui a pouco a gente está fazendo poesia para catequizar, como você fala. Né? Eu acho isso ruim. O exemplo é o que nós discutimos no último encontro, né? Não tinha nenhuma poesia espírita a gente falando lá. E quanta coisa de espiritualidade nós encontramos ali, né? Acho que a gente só tem a aprender, né? Aprender. Acho que a gente só tem a aprender, não tem que... E aí eu vou colocar até uma coisa curiosa para vocês. O autor do poema que eu li, o Edilson falou do encontro passado, né? O autor do poema que eu li no encontro passado, ele viu o nosso vídeo. E ele ficou encantado com as colocações que a gente foi fazendo sobre o poema dele. E é curioso, e assim, ele ficou tão empolgado, e ele falou comigo com tanta alegria, que eu acabei escrevendo um artigo sobre aquele poema, e o artigo foi aceito para um evento que vai acontecer agora em Araraquara. Eu estou indo para lá semana que vem para falar sobre aquele poema, né? E aí a gente começa a perceber isso, né? Que assim, como é que isso cresce? Como é que isso gera realmente o debate, o engrandecimento cultural da gente? Eu acho que esse que é talvez o grande objetivo do garimpo, que hoje eu falo para vocês assim, até falo isso por convicção minha e falo porque já tivemos mensagens confirmando isso. Uma amiga nossa, há alguns anos, quando a gente estava ali talvez no segundo ou terceiro ano do garimpo, ela nos enviou uma mensagem mediúnica em que o espírito, o irmão espiritual, falava que o garimpo foi um projeto que não surgiu aqui. Que o garimpo era um projeto que tinha surgido, que estava no ar e alguém foi lá e pegou. Né? Eu não acho que esse alguém fui eu acho que esse alguém foi o centurião. Quando ele me provoca daquele jeito, eu acho que ele é o cara que vai lá e faz assim, pegou e entregou, toma. Né? Fala, Traz essa mensagem, rapaz. Vou recuperar, ela já saiu, ela foi publicada no Garimpo uma vez. Eu vou recuperar, vou resgatar essa mensagem. E eu tenho para mim que muito do que o Garimpo representa é justamente para romper determinadas barreiras que a gente vê, sabe? Mostrar essa poética, essa poesia de um outro teor, de um teor transcendental, não vou nem chamar de espiritualismo, mas de um teor transcendental, mostrar que essa transcendentalidade está intrínseca ao fazer poético. E aí a gente consegue tanto trazer os caras para cá, quanto levar daqui para eles, fazer essas pontes. Eu vou falar aqui para vocês do fundo do coração, eu acho que de todas as coisas que eu já inventei de me meter, de fazer em termos de arte, nenhuma me é tão gratificante quanto o garimpo. Até porque é algo que eu posso estar fazendo sem ter que estar necessariamente me exibindo, sem ter que estar em evidência o tempo todo. Eu gosto da ideia de que o garimpo é esse lugar para dar voz a todo mundo, para todo mundo poder brilhar. Né? Eu gosto muito disso. Muito bom, muito bom. Excelente. Isso me emociona também, viu? É isso. É disso que é feita a vida.
Pois é, e brincando, chegamos ao final do nosso encontro de hoje. Tá? Obrigado aí, mestre Edilson, obrigado, André, por esses momentos que a gente pôde aqui trocar. Obrigado pelo interesse de conhecer um pouquinho mais de como é que foi feita a história do nosso garimpo, né? E vamos seguir até a edição 200. E bom que ela fica registrada em áudio, vídeo, não é? Além do papel. Exato, do papel que já não é papel, né? Maravilha. É isso, queridos. Obrigado aí. Bom domingo para vocês. Deixa eu encerrar aqui a gravação para não... E a foto? E é verdade, olha a foto. Vamos tirar a foto. Peraí, cadê aqui? Ai, meu Deus. Vamos lá, peraí, deixa eu fazer sumir esse negócio. Todo mundo parado, sem respirar. Eu acho que eu saí horrível. Vamos tirar outra aqui, peraí. Eu saí muito sério. Agora foi. Daqui a pouco eu coloco lá no nosso grupo. Você nunca parece sério, rapaz. Pode ser até sério, mas não parece, não. Isso é bom demais, né, não, gente? Isso é bom demais da conta. Né? Obrigado aí, gente. Bom domingo. Obrigado, a gente vai trocando ideia. É sempre um prazer, viu? Muito grande mesmo para mim encontrar vocês. Muita paz, muita luz para vocês. Bom. Prazer é sempre nosso. Sinta-se abraçado, viu, André? Oi? Sinta-se abraçado, André, Glaucio, vocês fazem parte. O Glaucio eu já conheço. O Glaucio a gente já se contou pelo menos uma Foi. Mas também vocês